Olá pessoal dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando, Língua Portuguesa, e vamos aí dar continuidade aos nossos estudos relacionados a conjunções. O que é uma conjunção mesmo? Liga uma oração a outra, então o próprio nome já diz que há uma junção. Sendo assim, na apostila de vocês, a partir da página 30, vocês podem aí acompanhar essa explicação, justamente para que vocês possam aí ter um melhor entendimento em relação a este assunto. Conjunção nada mais é do que relação de sentido. São as conjunções ali que irá trazer uma ideia de adição a uma frase, uma ideia de adversidade, ou seja, uma oposição, algo contrário daquilo que eu espero, daquilo que o sujeito espera, uma alternativa, uma explicação, uma conclusão, e há também o conceito da subordinativa. Mas vamos entender por que uma chama-se coordenativa e por que a outra chama subordinativa. Então vamos fazer essa associação. Na aula anterior eu já fiz aí para vocês uma explicação, uma introdução em relação a esse assunto da conjunção, mas é um assunto que precisamos aí tratar várias vezes para que possamos verificar essa relação de sentido que permanece ali. Então vejam aqui, conjunções, classificação. Elas são separadas em orações coordenadas e orações subordinadas. Vamos pensar então num processo de coordenação. Por exemplo, se eu falo assim, eu estudei para a prova. Essa frase sozinha ela faz sentido? Sim, você sabe o quê? Que eu estudei para a prova. Esse é um acontecimento, ou seja, é uma informação que não necessita de outra para que você compreenda o que aconteceu. Mas nessa informação, ela pode receber o quê? Uma conjunção, ou seja, ela vai receber o quê? Uma ordem, ela vai receber uma coordenada. Vamos pensar aí no conceito de coordenação. O que uma coordenação faz? Ela vai o quê? Coordenar, ela vai liderar. Ela vai dar uma voz de comando. Então, nessa frase, eu estudei para a prova, você entendeu esse contexto, entendeu o que foi mencionado ali e qual que é a situação que está acontecendo. Mas eu posso falar, eu estudei para a prova e fiz os trabalhos. Quantas coisas que eu fiz? 2. Como que eu sei que eu fiz 2? Por meio da conjunção e. Então, essa frase, eu estudei para a prova, recebeu uma voz de comando de uma conjunção coordenativa. Então, ali, eu estudei para a prova. Chegou uma conjunção coordenativa e falou, opa, você só não estudou para a prova, não. E você realizou os trabalhos. Então, essa coordenada, a oração principal ali, ela tem ideia sozinha, ela tem sentido sozinha, mas pode chegar uma aditiva, uma adversativa, uma alternativa, uma conclusiva ou uma explicativa para que se dê aí o sentido por meio da outra oração. Vamos então perceber isso por meio das frases que eu coloquei aqui no quadro. Ele chegou e saiu apressado. Se eu pegar essa estrutura aqui, ele chegou. Você entende o que aconteceu? Sim. Então percebam que sozinha essa oração, sem a conjunção aqui, ela já traz um sentido. Então, nós mencionamos que a ideia de uma conjunção coordenativa, ela é o quê? Independente. Ela não precisa da outra, mas a outra vai chegar para coordená-la e dar uma ordem para ela. Então, ele chegou. Essa daqui é a minha oração principal. Ok, pessoal? OP, oração principal. Ele chegou. Só que a oração principal ela tem um sentido que dá para a gente entender. Ele chegou. Mas o que vai acontecer aqui? Chegou quem? A conjunção. E falou assim, a coordenativa. E falou assim, tá, ele chegou. E saiu apressado. Então, qual que é a ideia que a conjunção traz aqui? Aditiva. E se eu falasse, ele chegou, mas também saiu atrasado? Ó, o mas acompanhado do também, ele também é aditiva. Se eu falo, ele nem fez a pesquisa, nem o
O exercício. Quantas coisas ele deixou de fazer? 2. Então, notem aí que essas ideias de adição se dá por meio de uma conjunção. Mas por quê? Porque na oração principal eu já entendo qual que é a mensagem, só que a coordenada chega para dar uma voz de comando, que conforme a apostila ali vocês vão ver que ela é o quê? Aditiva, alternativa, adversativa, explicativa e conclusiva. Daí vocês vão perceber que com o tempo, somente de vocês lerem uma determinada frase, vocês já conseguirão estabelecer ali qual que é a ideia de sentido que a conjunção está trazendo. Então, conjunção nada mais é do que trazer uma ideia de sentido ligando duas orações. Então, é aos poucos que nós vamos desenvolvendo isto. Então, nós apresentamos aqui primeiro de uma forma um pouco mais sintetizada, para que vocês aos poucos possam construir esse relacionamento com essas várias conjunções. Vamos ver essa outra. Não estuda, mas trabalha muito. Se eu chego e falo, não estuda, dá para entender o que está acontecendo ali, que a pessoa não estuda, mas trabalha muito. Então aqui eu tenho a oração principal. Sozinha, a oração principal ela tem uma relação de sentido. Só que chegou quem para dar uma ordem, uma voz de comando para ela? A coordenada. Falou assim, tá, oração principal, não estuda, mas você trabalha muito, ok? Então aqui eu tenho qual ideia? Adversativa. Daí eu posso utilizar muitas outras, como por exemplo, corra ou perderá o ônibus. Daí eu tenho aí o que? Uma alternativa. Eu posso mencionar não irei à festa porque estou doente. Eu tenho o que? Uma explicativa. E eu posso colocar assim, perdi a hora, portanto não irei trabalhar. Uma conclusiva. E aos poucos vocês irão perceber que existem conjunções que podem ser substituídas pelo e, pelo mas, pelo porquê, pelo pois, mas isso nós vamos compreendendo ao longo do tempo. Mas na apostila ali, na página 30, consta essas diversas conjunções para que nós possamos aí fazer a consulta a fim de memorizarmos esses conceitos. Na aula anterior eu tinha mencionado página 14, mas é a página 30, então retifico aqui essa informação. Voltando. Então, nós vimos aqui que a coordenativa, a conjunção, ela é o quê? A oração principal tem sentido sozinha, então ela é independente, só que chega ao quê na segunda oração? Uma conjunção para mostrar um sentido para ela. Olha, o sentido que você vai tomar, ele chegou, sozinha faz sentido. Só que chega a conjunção e fala assim, o sentido que você vai tomar é esse, aditivo. Ele chegou e saiu apressado. Ou a conjunção pode chegar e falar assim, oração principal, o sentido que você vai tomar é esse, adversativo. Então, não aconteceu conforme você queria. Então, devagar nós vamos construindo esses conceitos e essas relações. Agora vamos pensar aqui no conceito de subordinativa, ou seja, subordinada. O que eu posso fazer uma associação aí para que fique mais fácil? Eu penso numa relação de subordinação, ok? Vamos supor que eu seja o chefe, eu tenho ali o meu empregado, eu sou o que? A oração principal. Mas eu vou o que? Depender do meu empregado para me mostrar algumas situações que estão acontecendo na minha empresa. Então eu posso fazer essa analogia, eu posso fazer essa relação aí de proximidade para depender. Então, olhem só, enquanto a coordenativa, a oração principal, ela é independente, na subordinativa ela é o quê? Dependente. Ou seja, a oração principal irá necessitar da segunda oração. E isso vai se dar por meio do quê? De uma conjunção. Então, qual que é a relação de subordinação? Vamos repetir. Eu sou o chefe. Eu sou a oração principal. Mas eu dou serviços para os meus empregados. E eu, às vezes, não sei de tudo que está acontecendo na empresa. Então, quem que vai me responder? O meu subordinado. Então, olhem só a relação que eu consigo fazer com o intuito, com o objetivo de deixar mais fácil
essas construções gramaticais. Agora vamos ver aqui. Então, uma subordinada liga uma oração principal a uma subordinada. Professor, como que eu acho qual que é a oração principal? A que vem antes da conjunção. E aqui na subordinada eu vou ter uma que é chamada de conjunção integrante, que vai integrar uma ideia a outra. Então, olhem aqui. Sei que ela voltará. Quem sabe? Eu. Eu sei que ela voltará, certo? Parece que tudo vai bem. Então, nessas subordinativas, na maioria das vezes, eu vou ter o quê? As conjunções que e se. Então, aonde que está a oração principal? Antes do que? A oração principal é eu sei. E parece que tudo vai bem. Onde que está a oração principal? Parece. Então, vejam que sozinhas aqui, elas não têm um sentido, não dá um sentido para nós, como aqui na coordenativa. Porque se eu chego para vocês e falo, eu sei, automaticamente vocês irão me perguntar, você sabe o quê? Eu sei que ela voltará. Então aqui eu tenho a oração principal e ela só conseguiu ser explicada por causa da conjunção que integrou uma ideia à outra. Parece que tudo vai bem. E aí, parece? Parece o quê? Que tudo vai bem. Então, o que nós temos que perceber nesse primeiro momento? Que conjunções liga uma ideia a outra, trazendo aí um sentido para ela. Que coordenada na oração principal, eu já consigo verificar ali o entendimento do que está ocorrendo. E na subordinada, por meio da conjunção que, se, como, conforme aí mostra na apostila de vocês. Na oração principal, ela será o quê? Ela será dependente. Ou seja, eu sei que ela voltará, eu somente sei o que aconteceu porque a segunda oração me explicou. Então, a oração principal depende da oração subordinada. Então, são essas relações que eu preciso fazer. Nas conjunções coordenadas, a oração principal ela é independente, mas recebe aí uma voz de comando, uma coordenada, ou seja, algumas normas do que ela deve fazer, se ela vai ser aditiva, alternativa, adversativa, explicativa ou conclusiva, enquanto a subordinada, por meio das conjunções integrantes que e se, a oração principal não sabe. Mas lógico que existem aí mais conjunções que vão mostrar aí esses sentidos, mas por enquanto são esses os detalhes que eu preciso aí perceber. Tem até mesmo alguns casos em que elas podem mostrar tempo, por exemplo. Quando saí de casa, eles chegaram. Eles chegaram quando? Quando eu saí de casa. Então, qual que é a ideia que vai expressar? Uma ideia de tempo. Então, notem aí. Ele é tão veloz como um leão. Ele não é um leão, mas o que eu estou fazendo aí? Uma comparação. Então percebam aí que as conjunções elas vão aí trazendo ideias de sentido. Tomarei o remédio conforme o médico indicou. Como que eu tomarei o remédio? Conforme o médico, ou seja, segundo o que o médico falou. Daí eu tenho aí o que? Uma conformidade. Então, por enquanto é isso. Aos poucos nós vamos estabelecendo melhor esses conceitos aí por meio de alguns exercícios. Olhem ali a apostila. Ficamos por aqui por enquanto. Até a próxima e se cuidem.